Salomão está entre os reis mais emblemáticos da história, um dos governantes mais prósperos de todos os tempos e um dos homens mais ricos que o mundo já viu. Na Bíblia, ele recebeu destaque não apenas por ter sido sucessor de seu pai, o rei Davi, no trono de Israel, mas também por sua sabedoria incomum e suas obras extraordinárias, sendo a principal delas o primeiro templo de Jerusalém. Para você ter uma ideia, embora Salomão não seja mencionado no texto bíblico até que os últimos dias de Davi sejam registrados, depois disso, seu nome aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e pelo menos 12 vezes no Novo Testamento. No entanto, o nome de Salomão também é relatado em outros escritos não bíblicos e envolvido em lendas judaicas que o relacionam a uma série de práticas místicas e até obscuras, como, por exemplo, um suposto controle de demônios. Mas neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira história de Salomão, de acordo com a Bíblia. O rei Salomão era filho de Davi e Batseba, aquela que havia sido mulher de Urias. Salomão, portanto, nasceu quando Davi já reinava a partir de Jerusalém. Ele é chamado na Bíblia pelo nome Gedidias, que significa amado pelo Senhor. O rei Salomão governou sobre Israel por cerca de 40 anos, aproximadamente entre 971 e 931 a.C. Não existe praticamente nenhuma informação sobre os primeiros anos de vida e a juventude de Salomão, mas, considerando as informações bíblicas sobre a vida familiar de Davi, podemos estabelecer um parâmetro sobre o tipo de ambiente em que Salomão cresceu. Sabemos que Davi teve várias mulheres, e isso, obviamente, gerou muitos problemas entre suas esposas e filhos, que protagonizaram diversas intrigas, geralmente em busca de prestígio e poder. O próprio Salomão aparece na história bíblica num contexto de grande tensão na família real, em meio a uma luta pelo trono de Israel, já que o rei Davi estava velho e debilitado. Antes disso, Absalão, meio-irmão de Salomão, já havia tentado usurpar o trono de seu pai, mas não teve sucesso. Porém, tempos depois, o mais velho dos filhos sobreviventes de Davi, chamado Adonias, tentou repetir o mesmo movimento de Absalão, autoproclamando-se rei de Israel. Adonias conseguiu apoio de Joabe, ex-general de Davi, e do sacerdote Abiatar, desafiando de todas as maneiras a ocupação do trono de seu pai, chegando a realizar uma festividade de coroacão. Quando descobriram o plano de Adonias, Batseba, o profeta Natã, o sacerdote Zadok e outros aliados trataram de lembrar Davi da promessa a respeito de Salomão como seu sucessor. Assim, Davi deu ordem sobre a ascensão de Salomão ao trono, e este foi coroado rei de Israel, sendo ungido por Zadok. Provavelmente, quando foi coroado, o rei Salomão não tinha mais do que 18 anos de idade. O reinado de Salomão foi longo, alcançando 4 décadas de governo. Os estudiosos discutem se seu período de reinado ocorreu aproximadamente entre 971 e 931 a.C. ou entre 960 e 920 a.C., sendo a primeira possibilidade a mais provável. Logo após a morte de Davi, o rei Salomão seguiu as instruções de seu pai e agiu para solidificar sua posição como rei, desmantelando qualquer oposição. Assim, ele ordenou a morte de Adonias e Joabe, baniu Abiatar e passou a reinar sem oposição interna. O rei Salomão herdou de Davi um extenso território de aproximadamente 128 mil quilômetros quadrados. Durante seu reinado, ele melhorou muito as condições domésticas de Israel, substituindo as antigas divisões tribais por 12 distritos administrativos, cada um com um comissionado oficial pelo rei. Esses distritos tinham a responsabilidade de prover sustento para a corte durante o ano, sendo que cada um era responsável pelo fornecimento de um mês.
A corte de Salomão era grande, contando com mais de 12.000 pessoas diariamente, o que exigia um fornecimento constante de alimentos. O reinado de Salomão também foi marcado por sua sabedoria. Na Bíblia, lemos o registro de um sonho no qual Deus apareceu a Salomão e disse para ele pedir o que mais desejava. Em vez de riquezas, poder ou honra, Salomão pediu sabedoria para governar prudentemente seu povo. Um dos episódios mais conhecidos, que ilustram sua sabedoria, é o julgamento entre duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Para resolver a disputa, Salomão sugeriu dividir a criança ao meio. A verdadeira mãe, desesperada, abriu mão do filho para salvá-lo. E assim, Salomão identificou quem era a verdadeira mãe. Apesar de toda a sua sabedoria, Salomão cometeu erros graves. Ele tomou muitas esposas estrangeiras que o influenciaram a seguir outros deuses, afastando-se do Deus de Israel. Além disso, sobrecarregou o povo com tributos e trabalhos forçados. Como consequência, Deus anunciou que, após sua morte, o reino seria dividido. E, de fato, durante o reinado de seu filho Roboão, Israel foi dividido em dois: o reino de Judá e o reino de Israel. O rei Salomão morreu de forma melancólica, deixando um reino destruído e prestes a ruir. No entanto, suas contribuições para Israel foram inegáveis. Ele construiu o Templo do Senhor, consolidou Israel no cenário internacional e foi um dos principais expoentes da literatura de sabedoria hebraica. Suas histórias são um legado que perdura até os dias de hoje.